pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos começando aqui pela nossa TV Revelare mais um estudo da obra Pensamento e Vida, trazendo o tema de hoje, entendimento. É o capítulo 10 desta obra, Pensamento e Vida, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. E aqui nós fazemos esse estudo à luz do Espiritismo, buscando aproximar conceitos com aquilo que nós estamos apropriando dos ensinamentos dos espíritos superiores para o organizador do Espiritismo, Allan Kardec. E sem demora, vamos para o nosso texto aqui já imediatamente, para podermos fazer a leitura e depois as nossas reflexões conjuntas. Diz então o Espírito Emmanuel, capítulo 10, Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura, interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize a fraternidade operante. Simpatia, que se converta em fulcro da força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Categorizamos-nos, bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, por atividade reflexa, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do ser humano na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do Sol. Por baixo, a escuridade do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência, desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade como o lavrador que estabelece a diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura e assegurar a melhoria de todos,
acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode nos garantir o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Capítulo 10, Entendimento da obra Pensamento e Vida. Então, nesse sentido aí, a gente já começa a buscar a nossa reflexão. Emmanuel vai nos traduzir aqui a questão de uma conceituação ou significação do que seja entendimento de uma maneira bem singular, porque ele vai nos chamar a atenção que o entendimento é uma ferramenta, ou um instrumento, daquele que está interessado em produzir reflexos mentais capazes de proteger o caminho de sua própria evolução. Ele diz que o entendimento é a base do trabalho individual de cada um de nós, que vai buscar a sua própria renovação. Como é, ou como se comporta, como se conduz bem aquele que busca o entendimento? Ele é simpático, uma vez que a simpatia, segundo os espíritos, é, de fato, o que vai exercer a força de atração. Então, se você é colérico, você vai exercer força de atração àqueles que são semelhantes. Se você esparge simpatia, você vai atraí-la ao seu redor. A simpatia, ela mostra a nossa melhor parte e, da mesma maneira, em que vai desnudar, vai atrair e vai mostrar a melhor parte dos outros, que vai se exteriorizando à medida que nós estamos nos relacionando dessa mesma maneira, buscando entendimento e aí usando a simpatia para essa finalidade. Ele também disse nesse texto que nós, com os reflexos mentais, se a gente lembrar do item anterior que nós estudamos, que é o capítulo 9, sugestão, nós estamos num meio em que nós estamos intercambiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E ele vai esclarecer no capítulo anterior que a sugestão ela é feita também pelo pensamento. Nós podemos sugerir ao outro. Ora, agora ele diz assim, nós podemos usar esse método da sugestão a fim de fazer com que o nosso processo evolutivo, o nosso caminho, a nossa jornada, seja protegida em razão daquilo que nós vamos fazer refletir. Então, aqui é um uso da razão, uso da sua consciência, para que você possa fazer luz ao seu redor. Como é que, então, nós faríamos luz ao nosso redor, lembrando uma passagem do Evangelho de Jesus? Faça luz ao seu redor. Ele vai dizer que nós podemos mentalmente sugerir aos demais que nos tratem bem, nos tratem com simpatia. Como? Nós vamos usar o entendimento. Para isso, nós seremos simpáticos. Mas ele vai fazer uma advertência bem legal lá na frente para demonstrar o que significa essa simpatia. Qual as diferenciações que nós temos que fazer, porque o entendimento, ele não transforma as pessoas em tolos. Então, o processo aqui é que a gente busque mostrar o nosso melhor, a nossa melhor parte, para que as pessoas também façam da mesma maneira. Trata-se, né, de um mecanismo. Né? O entendimento ele vai ser categorizado como o símbolo da fraternidade. Mas que tipo de fraternidade? Como eu vou ser irmão do meu próximo? Ele vai dizer que será
uma fraternidade operante, ou seja, nós vamos agir, nós vamos trabalhar no campo da fraternidade, usando, como a gente acabou de mencionar, a simpatia. Agora nós vamos entrar em alguns aspectos aqui que é muito interessante quando a gente vai pensar nos conceitos e postulados espíritas. Em outras ocasiões, a gente já tratou da influência que os espíritos exercem uns sobre os outros. E aí nós temos aqui, ele vai dizer assim, todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Ele está falando do perispírito, porque o meu pensamento, à medida que ele vibra, o primeiro lugar que ele vai envolver vai ser ao meu redor, no corpo perispiritual, do qual eu faço uso. Como que eu sei isso? Está lá na obra A Gênese, que o perispírito é o veículo do pensamento. Então, como se, eu vou usar metaforicamente, como se fosse uma redoma que está ao meu redor, que é o meu corpo perispiritual, eu impregno ele do meu sentimento, do meu pensamento. Então, e aí ele vai usar essa expressão, compulsoriamente, porque é uma lei natural. Ele está concordando com Kardec, que vai dizer que não existe alma separada de perispírito. Toda vez que nós concebermos a ideia de espírito, nós teremos um espírito unido, ou sendo o produto, melhor dizendo, né, para usar o conceito da obra, o que é o espiritismo, lá no seu item 2, numa nota ao item 14, do capítulo 2 da obra O que é o Espiritismo, no seu item 14, tem uma nota, o Kardec explica, né, o que é alma e o que é espírito, o que é o ser humano. Então, não se concebe, não é possível perceber a alma sozinha. Ela precisa, para ser individualizada, ter em torno de si o perispírito. O perispírito, lá na obra A Gênese, repito, é o veículo do pensamento. Compulsoriamente envolvidos na onda mental, por quê? Porque não tem jeito da alma ser separada desse corpo perispiritual, que é o seu corpo para manifestar-se tanto na matéria quanto no próprio mundo espiritual. É o elemento que faz com que ela perceba e sinta em ambos os mundos, tá? Então é o perispírito. E nós, então, impregnamos o nosso perispírito com o nosso pensamento. Nós nos envolvemos nessas ondas que estamos emitindo. E é a nossa vontade que vai fazer essa onda vibrar para que o nosso pensamento flua e encontre os seus semelhantes. Ora, se eu não cuidar da minha raiva, da minha cólera e de todos os pensamentos maus que eu tiver, eu certamente estarei atraindo o mesmo para mim. Então ele virá com uma carga muito maior e eu vou sofrer muito mais a consequência do que eu estarei atraindo. Nesse sentido, os pensamentos e sentimentos, bons ou maus, foram categorizados pelo Emmanuel como cargas eletromagnéticas. E, obviamente, são ondas mesmo, né, dessa condição, trabalhando como se fora um circuito, e esse circuito onde eu tenho, né, a fase que vai, a fase que volta, um circuito integrado, não tem como eu afastar de mim esse retorno. Portanto, o que eu tenho que cuidar? Do meu pensamento e do meu sentimento. Ele diz, né, que a gente, de um lado, fere ou acalenta, de um outro lado, ajuda ou prejudica, né, de um outro lado, vitaliza, né, ou vitaliza ou destrói, né, que é o pensamento. O pensamento aí, então, como uma força real, né, uma força mesmo, uma força eletromagnética. Ora, cuidando, então, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, a gente estará conscientemente ou inconscientemente impregnando dos nossos recursos. Então, como é que está a minha alma? Estou feliz ou estou infeliz? Se eu estou feliz, eu vou marcar meu futuro, meu caminho com a felicidade. Se eu estou infeliz, vai acontecer o mesmo. Não nos esquecendo que nós estamos aqui no campo do entendimento. Mas para que a gente compreenda como vai usar essa ferramenta, esse instrumento de entender o outro, para despertar no outro a simpatia que a gente quer de volta, e, portanto, eu estou
apresentando todo o meu potencial de simpatia para lidar e tratar com os meus semelhantes, tem uma maneira de usar essa ferramenta, não é simples assim, né? Senão a gente vai piegas, de um modo bem piegas, a gente vai pensar que basta entender, falar, é mesmo, então, você tem razão, perfeito, concordo. Não é desse entendimento que se trata, nós vamos perceber. Ele continua dizendo que quando nós estamos coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos, nós vamos provocar que venha coisas semelhantes, né? Aí o que virá para nós no nosso relacionamento humano? Aspereza, desalento, intemperança, crueldade e secura. Então, na prática, quando a gente experimenta essas situações, de fato fomos nós mesmos que as criamos, por pior que seja saber disso. Mas uma hora ou outra a gente tem que descobrir que nós somos os artífices, né? Então é preciso, de fato, sempre ter em mente aí, ter esse entendimento e essa compreensão. Aí então, ele vai dizer também que quando eu procuro ser útil e prestimoso, alegre e tranquilo, proporcionando segurança para quem está ao meu redor, eu crio nos demais o bom ânimo. E esse bom ânimo vai reverberar para mim mesmo. Nos responde a vida, diz o Emmanuel, em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Ou seja, o que eu pedi para que voltasse a mim? Tudo que eu faço, o universo ele vai atuar como um reloginho. Ele vai atender ao meu chamado. Porque o meu fazer, o meu agir, meu pensar, minha maneira de lidar com tudo, eu estou conversando com o universo, com as criaturas e com tudo, com as coisas, dizendo exatamente como me sinto, como penso, e vou receber de volta aquilo que o universo, se fosse uma inteligência viva, pensaria assim: ele está querendo isso, logo então vamos dar o que ele quer. Mas é um regime de atração, né? Só para a gente ter essa ideia. Aqui uma advertência. Até o ingresso na consciência cósmica. O que é ingressar na consciência cósmica? É aquilo que Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um, estamos integrados, estamos em comunhão. Então ele já concebia compreensão e entendimento do propósito divino. Até que a gente chegue nessa situação, o que me faz ser diferente na escala espírita? O conhecimento que eu obtive e que isso me proporciona, né, que se alteiam, né, ou seja, que me proporciona me elevar para o mais alto que eu puder no campo da evolução, ou a face de sombra pela qual ainda sofre a influência da retaguarda, ou seja, as imperfeições das quais eu não consegui ainda me despojar. Eu sou perfectível, mas eu tenho que me despojar daquilo que no caminho eu fui impregnando. Aí eu estou no campo dos hábitos condicionados, que são os vícios, as paixões, os arrastamentos e os desejos. Então, para que eu alcance a virtude até chegar lá a ver e compreender Deus, eu estarei tendo que trabalhar essa influência das sucessivas reencarnações e daquilo que eu fui trazendo, que eu fui me alinhando e que isso não me proporciona felicidade e, portanto, eu tenho que me despojar, porque nós vamos chamar essas situações de imperfeição. Então, a imperfeição é o hábito ao qual eu me condicionei nos vícios, nas paixões, nos arrastamentos. Aquilo é imperfeição. E eu sou perfectível. Por isso que eu tenho condição de me despojar, porque aqueles vícios não me pertencem. O que pertence a mim, de fato, são as virtudes que eu farei despertar à medida que vou conhecendo, que vou adquirindo conhecimento. Aí ele diz assim, olha, um exemplo, você pode observar o ser humano na Terra, a própria posição vulgar do homem na Terra, por conta do estado em que se encontra o nosso planeta, a sua função, quais os tipos de espíritos que ele recebe, então ele está dando o exemplo. Olhe para o encarnado na Terra, olhe para o ser humano na Terra. Ele simboliza
aquilo que a gente disse, que ele está dizendo, né? Que se distingue pela face de luz, o conhecimento que adquiriu, ou pelas imperfeições que ainda está acalentando. Imperfeições que são os vícios e as paixões. Você é um portador de virtudes cujas leis estão gravadas na consciência, que basta despertar à medida que vai conhecendo. Mas o que nós observamos na Terra? É um misto, tanto de pessoas que já se elevaram em certas áreas, mas que ainda estão muito aquém em outras áreas. Mas todos estamos nesse processo. E é nessa área que eu preciso cuidar. Ele vai dizer, para que eu possa me proteger nessa área, que eu ainda estou no campo das imperfeições, ainda estou atraindo aquilo que seria as imperfeições, que não me pertencem, eu não quero isso, mas eu me condicionei nessas coisas, porque eu me equivoquei, eu errei, eu tropecei. Portanto, nós encontramos algumas pessoas que colocam, às vezes, uma máscara para não apresentar determinados arrastamentos, desejos, né, o que a gente chamou de imperfeições. Ora, nesse sentido aqui, ele faz uma comparação, né? Por cima tá bonito, tá lindo, mas na hora que está lá no fundinho mesmo, de fato, realmente a água não tá limpa, tá turva, tem lodo, né? Falando do vaso aqui, com a água pura e cristalina, né? Para lembrar o Paulo apóstolo. Da mesma maneira, a gente vai vendo aquele pseudo-homem de bem, que lá na questão 893 e seguintes, nós aprendemos que basta olhar se há uma intenção de interesse pessoal, que não se conduz em benefício do outro, para o outro, pelo outro, para fazer o bem do maior número de pessoas que você encontrar. Se não é assim, se você detecta um interesse pessoal, não é homem de bem. É esse sol por fora, né, o fulgor pleno do sol, mas o abismo ainda está ali presente, né, por baixo desse sol. Todos nós recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado e assim nos projetarem sobre a existência. Nós estamos sob a égide de leis naturais. Recolher do Pai aqui significa nos submetermos de fato às leis naturais. Então, se eu estou de acordo com a lei, serei feliz. Se eu estou rebelde à lei, eu atraio para mim a infelicidade. É natural. Né? E tudo o que eu fiz em outras existências, boa, de bom ou de mal, uma existência que foi boa ou que foi ruim, e aí eu falo do ponto de vista do espírito, ela vai reverberar nas escolhas das novas encarnações que o espírito vai fazer, do seu gênero de provas para poder corrigir esses hábitos que foram condicionados. Depois ele diz assim, você vai desatando essas algemas do mal. Mal é desconhecimento, questão 120 do Livro dos Espíritos. Então, você está algemado na ignorância. Você está algemado no hábito condicionado, no desejo que você faz sem perceber que está fazendo. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos nos livrando desses equívocos, desses hábitos condicionados, os quais, ele diz aqui, né, algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. E aí a gente pode pegar essa frase e entender em Kardec que são os hábitos condicionados nas sucessivas existências que advêm da vida na carne, para a própria sobrevivência. Né? Então alguém precisa comer, beber, etc. Mas alguém, porque come, pode ficar um glutão. Né? Alguém pode ficar um viciado em bebida e por aí vai. Então as coisas são boas, as paixões são princípios bons, mas que nós é que forjamos, nós transformamos isso em coisas ruins e a gente precisa expurgar isso. Por isso que o defeito não é do espírito, né? É o equívoco. E aí você tem toda a possibilidade de se despojar disso em razão da perfeição. E aí o que você vai fazendo? Você busca o bem, seu objetivo está no bem. Você busca sentir o bem, mentalizar o bem e plasmar. O que é plasmar? Plasmar é moldar, formar, né?
você mesmo sendo um artífice, como ele falou do estatuário, né? Que pega lá o buril e vai afeiçoando a pedra para que ela reflita aquela ideia, né? Do que ele quer mostrar como imagem naquela pedra que ele está ali burilando. É a mesma coisa. Nós estamos burilando a nós mesmos. Então a gente vai plasmando, vai moldando aí esse novo ser que você quer se tornar, com todos os potenciais de realização que estão ao nosso alcance. E aí, o que é isso? Hábito adquirido, virtude. A gente vai adquirindo virtudes para substituir aquelas condições equivocadas, os hábitos condicionados equivocados. Né? Para começar, aí ele vai para o finalzinho e diz assim: precisamos separar o criminoso da criminalidade. Nós estamos falando de entendimento, parece que não, mas é disso que se trata. Então agora nós vamos para o entendimento. Voltando à ideia de que entendimento é um mecanismo que quem quer ser irmão, agir fraternamente com o outro, opera nesse campo. E qual o objetivo? Produzir no outro um reflexo mental que proteja a minha jornada. Ou seja, eu não vou emitir, em detrimento do outro, coisas que eu não quero que volte para mim, que são ruins. Então eu vou usar o entendimento, tá certo? Como uma ferramenta, como um instrumento. Aí ele diz assim: porém, quando você está no campo do entendimento do outro, nessa relação, você tem que separar duas coisas. Aquele que precisa de entendimento, que carece do entendimento, ele não precisa ser entendido porque fez coisas boas. Ele precisa de entendimento, compreensão para os seus atos equivocados. Então ele diz aqui: precisamos separar o criminoso da criminalidade. O indivíduo espírito, ele é o meu irmão. Eu não posso entender o crime praticado. Tá certo? Então, o criminoso é o que equivocou. É essa a metáfora aqui, a figura de linguagem. A criminalidade é o produto do erro que ele fez. Ora, mesmo diante de Deus, leis naturais, aquele que provocou o mal, ele deve reharmonizar o ambiente. Por isso que lá no céu e o inferno a gente vai falar de um retorno sincero ao bem. Ele reconhece a culpa, reconhece que errou, o equívoco, se arrepende por isso, escolhe um gênero de prova e expia para aprender a agir naquelas mesmas situações de um modo mais correto possível diante do seu conhecimento, compreensão e entendimento do indivíduo. Agora, feito isso, ele retorna sinceramente ao bem, fazendo um bem, um ato no bem, para qualquer pessoa, para mostrar que ele agora está, de fato, renovado. Ora, aqui nós estamos nesse ponto. Vamos separar o espírito, nosso irmão, do hábito condicionado que praticou mal para outros. Aí ele diz, como por exemplo, o lavrador sabe a diferença do verme e da plantação. Eu quero exterminar o verme, a praga. Eu vou lá e mato toda a planta. Então ele está dizendo que a ideia é a mesma. Como que eu vou então entender meu próximo, meu irmão, sem ser conivente com os hábitos condicionados que praticaram mal ao nosso redor para outras pessoas, feriram, causaram infelicidade. Né? Então, nós vamos usar o nosso entendimento, improvisando os meios que estiverem ao nosso alcance para auxiliar esse companheiro. Pode ser uma conversa, uma explicação, mas sempre lembrando a ele que ele deve pagar, se for na esfera da lei humana, né, o que tiver de ser feito para reparar aquele ato delinquente. Porque a gente tem que mostrar o erro, a gente não pode dizer assim, não, tá tranquilo, você está evoluindo, você é um espírito em evolução, isso não é nada não, Deus te perdoa, vamos em frente. Não, não. Se um ato seu causou mortes de irmãos, você vai ter que reconhecer a sua culpa, porque foi um ato delinquente, você foi imprudente, imperito, você foi negligente, você foi
alguém que cometeu um ato com dolo, de repente você estava até com vontade mesmo de produzir aquele ato. Então, nós não podemos ser coniventes. O espírita não é conivente com nenhum ato de delinquência, diz Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. Para quem, às vezes, acha que nós não temos que condenar os maus atos, nós temos sim, nós temos que compreender que é um mau ato. Agora, você também, usando o entendimento, você não pode ser conivente com o criminoso, oportunizando para o criminoso, por exemplo, ele ficar sem a devida paga para aquele ato delinquente. No mundo espiritual, quando a gente fala em pena, em paga, ele vai sofrer compulsoriamente porque é sofrimento moral. Na Terra, a gente não pode compactuar com nenhum delinquente que comete o mal para os outros. E quando ele é um egoísta, orgulhoso, prepotente, criminoso, mas nós podemos aconselhá-lo. E quando a gente vai entender o outro, a gente tem que saber qual o tipo de meio que eu vou improvisar para auxiliá-lo. Às vezes, o meu voto de desconfiança a ele é que vai fazer o maior efeito. Eu dizer que ele agora não é confiável, que ele não merece estar em determinado local, em determinado meio, ensinar para ele como é que age com os outros, aconselhar. Num dado momento, por exemplo, foi alguém que cometeu um delito, foi preso, veio para a sociedade, precisa trabalhar. Se a gente pode, a gente vai dar o emprego, a oportunidade. Então, são vários meios que cada um de nós pode usar o entendimento, improvisando ali no momento qual a melhor maneira de auxiliar aquele companheiro. Se você tem, por exemplo, uma oportunidade para que o outro faça uma atividade que é digna, para ele conseguir o dinheiro para sua alimentação, para vestir, para se transportar, enfim, e você tem essa condição, então não é o mais correto você ir lá e dar o travesseiro para ele dormir, a comida, e fica aí e não precisa fazer nada. Não, não é uma forma que você está separando o criminoso da criminalidade. A gente não deve dar o travesseiro para o preguiçoso. Não deve. Se você tem um vicioso em bebida, você não deve ofertar o vinho para ele. Não é assim que se faz. Então nós temos que ter essa noção, e essa noção aí o espiritualismo racional nos ajuda a pensar e ponderar bastante sobre isso. E aí ele vai dizer, né, apequenar-se para ajudar. E como que eu me torno pequeno para ajudar alguém? Sem perder a altura. Porque às vezes você, ao contrário de mostrar-se grande demais no momento da ajuda, você vai prejudicar. Então você não precisa perder as suas virtudes, mas você fica menor para poder auxiliar aquele, e aí você está assegurando a melhoria para todos, né? Você está fazendo luz ao seu redor e você acentua acentua mais e mais no campo da sua sublimação, né? Você coloca mais um tijolinho aí nessa construção do novo, né? Que a gente vai se tornar. Aí ele, por fim, termina assim: entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode nos garantir o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos. Gente, aqui, questão 886. Como é que Jesus entende a caridade? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições alheias. Jesus nunca foi conivente com o criminoso. Ele sempre amou o pecador, mas ele sabia que o pecador estava cometendo o pecado, o que errou, o que equivocou, o que escandalizou, o que tropeçou, né? Então, eu preciso tentar sempre buscar o entendimento, sem, repito, compactuar com o crime que foi praticado. E isso, quando eu tento entender, garante o equilíbrio, né, para todos nós. De vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexo de protetora renovação. Então, a gente termina dizendo aqui, quando ele falou em entendimento, ele falou em amor. Agir com amor,
com simpatia, buscando compreender o outro. O mais triste e infeliz que o ato do outro tenha te deixado. Não importa, procure entender o lado do outro. E assim você vai enviar simpatia para o mundo, o universo vai te devolver com simpatia. Coisas melhores vão acontecer. Independente do ato equivocado do outro, você entende, você não compactua com o ato errado, você tem que saber que ele foi um ato equivocado, um ato errado, mas você põe uma pedra, uma pá de cal em cima disso, busca entender. Se tiver uma maneira de auxiliar aquele a compreender que ele estava equivocado, você também assim o fará, ajudando-o na medida que você puder. Então, portanto, por fim, aqui nós falamos de amor, né? É espargir amor ao seu redor. É isso, é disso que se trata. Eu fico por aqui e encontro vocês lá no capítulo 11, em que nós vamos tratar de novos temas, novos assuntos, encontrando-os no próximo vídeo. Até lá!